Boa noite a todos aí. Me chamo Wallace, sou chefe de equipe de educação da Operação Lei Seca. Estamos aí hoje para falar um pouco do nosso trabalho da Operação Lei Seca na parte educativa, na parte de educação e conscientização. Vamos falar um pouco de como os acidentes envolvendo bebida e direção mudam a vida das pessoas, né? E vou convidar o nosso agente Alessandro Montano, que é vítima também de acidente de trânsito envolvendo bebida e direção, para participar desse bate-papo comigo. Vamos ver se ele já entrou aí. Alessandro. Já entrou. Chamando aí o Alessandro para falar conosco, né? Para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo aí de hoje. Boa noite, Wallace. Tudo bom? Então, boa noite. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Estamos nessa nova fase aí da parte da educação do Operação Lei Seca, que essa pandemia não nos permite mais estar presente nas nossas palestras, nas nossas ações de corpo a corpo nas ruas. Então a gente acaba se adaptando à nova realidade, que é a realidade das coisas online, né? Das coisas na internet, nas nossas mídias sociais. Então hoje a gente veio falar um pouco, né, do quanto é importante esse trabalho de educação da Operação Lei Seca. As pessoas conhecem muito de Lei Seca a fiscalização. E muita gente ainda não ouviu falar do trabalho que a gente realiza no dia a dia, fazendo palestras em escolas, estando nos bares, mostrando que há a possibilidade de se divertir sem precisar colocar a vida em risco, né? Vou deixar você falar um pouco aí, né, do que a gente vai tocar hoje aqui nesse assunto. Então, fica à vontade e passo a palavra para você. Pô, obrigado, Wallace. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. É sempre bom falar de Operação Lei Seca, porque a Lei Seca faz parte da minha vida já há 5 anos, do Wallace até há mais tempo. A gente que está acostumado a trabalhar direto nas ruas, nesse corpo a corpo, como diz o Wallace, e é claro, em palestras, a gente está sentindo muito, né? Já são 5 meses que não estamos em operação, mas agora nas redes sociais estamos tentando manter esse trabalho, manter aí essa qualidade de serviço prestado à sociedade. E é claro, mais do que nunca, a gente tem um objetivo, como você mesmo mencionou, que todos, né, têm o direito de ir e vir e de beber, mas se beber não dirigir. Como o Wallace mesmo mencionou, eu fui vítima de acidente sobre a misturar álcool e direção. Eu nunca bebi, fui atropelado por um taxista, no seu exercício de profissão, mas tem que dizer que ele estava alterado psicologicamente, porque ainda está em processo. Para quem não sabe, eu estou há 17 anos de deficiente físico, e, infelizmente, aconteceu, e agora eu tento usar o meu exemplo aí em prol da sociedade, para que as pessoas vejam e reflitam que essa mistura aí, uma decisão errada pode mudar completamente uma vida, né? Mas é bom esse bate-papo, a gente não só falar disso, como a gente vai mencionar isso várias vezes, mas falar do nosso, não só do nosso cotidiano, mas o nosso deslocamento pela cidade, né? Toda a logística que a gente tem que fazer em relação aos trabalhos. Quando a gente vai para uma palestra, quando a gente vai para uma operação de rua, né, Wallace? A gente sente falta disso, né? Preparar o material, preparar a van, né? Fala um pouco disso aí, ainda mais para quem não sabe, a gente estava conversando, né, com o Wallace aí, eu tenho batido palmas para ele aí, porque além, né, da nossa vida, além de aqui na operação, o Wallace também trabalhou no SAMU e trabalhou, né, nos hospitais de campanha. Acho que, se não me engano, o Rio Centro vai falar um pouco dessa experiência aí nesse período de pandemia. Isso aí. O que o Alessandro está falando aí dessa logística toda para se levar uma palestra a uma empresa, a uma escola, né? As pessoas às vezes sentam para assistir a palestra, e eu já ouvi em alguns lugares que eu cheguei, até um funcionário às vezes falar assim: poxa, o que eu preciso ouvir falar da Lei Seca? E no final dessa palestra, esse mesmo funcionário chegar para mim e falar assim: poxa, você mudou a minha maneira de pensar. Porque as pessoas às vezes pensam muito na multa, né? Acha que é repressão, e quando você no final das contas mostra que você pode salvar a vida de um parente seu, de um ente querido, né?
simplesmente com pequenas atitudes. Às vezes as pessoas fecham tanto os olhos, né, que às vezes não conseguem enxergar um aplicativo de mobilidade, um motorista da rodada, coisas simples que, que a gente não vai deixar de se divertir, né, não vai deixar de estar na rua, curtindo, porque a gente tem que viver, mas sem colocar a vida em risco. Então, a nossa missão, realmente, às vezes as pessoas pensam assim, mas você trazer um cadeirante, você vai impactar muito. Mas a ideia é impactar. Se vocês perguntarem para o Alessandro quanto a vida dele mudou, né, dos sonhos que ele tinha, da realidade que ele vivia naquele momento, porque alguém bebeu e dirigiu, será que a vida desse taxista também não mudou? Será que ele não foi preso? Será que ele consegue botar a cabeça dele hoje no travesseiro para dormir com tranquilidade? Simplesmente porque saiu e fez um ato errado. Bebeu e achou depois se era normal dirigir. E a gente vai sempre achando, né, o mal do ser humano, é achar que as coisas só acontecem com o outro, até que um dia a gente se depara e vê a vida da gente totalmente mudada. Então, as palestras que a gente faz, nesse âmbito, fazer com que as pessoas parem de refletir. Será que realmente vale a pena eu colocar a minha vida em risco, a vida dos meus filhos que estão dentro do carro, simplesmente pela vontade de beber e depois dirigir? Eu sempre pergunto nas nossas palestras, me dá uma opção que eu possa sair para beber sem colocar a minha vida em risco. E as pessoas enumeram várias coisas para mim no aplicativo, o motorista da rodada, tem pessoas que alugam uma comemoração longe, alugam uma van e vai todo mundo de van, todo mundo pode se divertir da maneira que acha melhor. Então, nós da Operação Lei Seca, nós não somos contra o uso do álcool. Acho que cada um é adulto e sabe aquilo que lhe convém. A gente tem que fazer isso com responsabilidade. É muito ruim no outro dia você amanhecer e colocar a mão na cabeça e dizer, poxa, como eu fiz isso? Como eu mudei a minha vida ou como eu mudei a vida de uma pessoa? Deixo as palavras para o Alessandro aqui, Alessandro. Você pode aí externar. Como isso mudou a sua vida depois desse acidente? O que era a sua vida antes desse acidente? O que tornou a sua vida depois que você ficou paraplégico? Como o Wallace mesmo falou, a mudança é radical. No jargão popular, né, quando a tua mesa vira, né, o teu ambiente, a tua volta muda completamente, as amizades, as pessoas. Você tem que se readaptar, se reinventar. Você tem que não se revoltar, entender por que você está passando isso. Cada lesão de cada cadeirante é completamente diferente de uma da outra. E nisso você tem que procurar entender teu corpo, entender esse novo momento que você está vivendo. E o mais importante de tudo, né? Entender que quando você não foi culpado, que você procurar não, como eu falei aqui, além de não se revoltar, né? Não tentar externar isso, porque ninguém sai com a intenção de matar alguém. Mas, como a gente está mesmo mencionando aqui, uma decisão errada pode não só mudar a sua vida, como a do outro. E, para mim, no início foi muito duro, acho que para toda pessoa que acaba adquirindo a deficiência em caso de acidente ou por um motivo externo, né? Porque se você está acostumado a agir normalmente, a ter a sua independência, né? Você tem várias coisas suas cerceadas, e aí você tem que se reinventar e procurar levar isso da melhor maneira possível. Isso tudo também leva um tempo. E aí você começa a passar pelo todo o processo, não só físico, mas mental, como também pelos centros de atendimento à pessoa com deficiência, né? Eu passei pelo SARA, eu passei pela BDR, passei por clínica R9, consegui fazer 10 anos de recuperação. Para quem me acompanha, ou para quem sabe um pouco da minha história de vida, sabe que eu era uma pessoa hiperativa, porque eu sempre fui atleta a vida toda, e isso até ajudou no meu processo de recuperação. E a minha lesão é uma lesão grave, uma lesão alta, nível de cervical. Na verdade, eu tenho uma tetraplegia incompleta, que eu consegui reverter para uma parestesia. Para quem não sabe o que é parestesia, quando a lesão é incompleta, você consegue realizar alguns movimentos, mas você não consegue realizar com a qualidade de normalidade. Então, além de eu usar a cadeira, de eu ser hoje cadeirante, né, eu também consigo deambular de andador e consegui encarar até a minha lesão de uma maneira melhor e me conhecer melhor quando eu vim trabalhar na Operação Lei Seca, porque eu convivo com mais 27 agentes, todos, né, vitimados em relação a acidente, uma mistura álcool e direção. E aí você começa a aprender a experiência de outras pessoas e como cada um vivencia
a sua deficiência, né? Eu estava até falando hoje com o nosso chefe de educação, Lula, e ele gostou de uma frase que eu falei que é uma grande verdade. Na verdade, a gente não tem que viver a deficiência, a gente tem que conviver com a deficiência. A sua deficiência não quer dizer que você esteja inválido mentalmente ou incapaz de realizar uma atividade. Eu hoje me sinto orgulhoso até de poder dar o meu testemunho, que a gente é obrigado a conviver com essa dor, desse acidente, né, Wallace? A gente vai para a palestra e é obrigado a tocar nessa ferida, mas de maneira positiva para justamente isso, a sociedade entender que os acidentes acontecem, é uma realidade, e hoje eu sou uma prova viva disso. E mais ainda, eu acho que quem sente mais, como a gente tem um ambiente muito bom de trabalho, e é sempre bom citar que o Rio de Janeiro é o único estado que tem educação, por isso que tem os números que tem, porque justamente isso que a gente consegue causar esse impacto, né, Wallace? Quando a gente vai numa empresa ou num lugar que não espera ver isso que o Estado, isso que a Operação Lei Seca proporciona, a gente consegue ver no semblante das pessoas que é uma coisa que funciona e ver justamente que a gente consegue viver e conviver bem, né, apesar de toda a problemática que cerca a nossa vida, e conseguir impactar a sociedade de alguma forma para que ela entenda isso. Né? Alessandro, hoje, quando a gente estava aí ensaiando nossas pautas, né, estava lendo a pauta, e a pergunta do nosso tema de hoje qual a importância da parte de educação, né, da Operação Lei Seca para a sociedade? Qual a importância da parte de educação? Eu estava refletindo hoje sobre o que é o quanto é importante. Por que eu digo dessa importância? Porque eu me lembro que um dia o nosso coordenador geral disse para nós, né, chefes de equipes, que a partir daquele momento nós faríamos palestras para crianças, né, no pré-escola, no jardim de infância, né? Então, para crianças de idades bem menores que nós estávamos acostumados a fazer. E eu parei para fazer uma reflexão sobre aquilo. Poxa, como que a gente fala em empresas, fala para adultos, e agora a gente vai sentar com as crianças para tentar desenhar para eles o risco que é de beber e dirigir. Então, parei para analisar o que eu iria dizer, como eu iria abordar, como que nós faríamos, né, para fazer para as crianças entenderem dos riscos. E no primeiro trabalho, a gente sentou no chão, abriu uma roda, e todo mundo começou a conversar, todo mundo começou a pedir experiências dessas crianças. As crianças, com toda a honestidade, com toda a sinceridade de criança, começaram a falar: o meu pai bebe e dirige, a minha mãe não, é o meu pai que dirige e a minha mãe que bebe. Eles, em cada dia, um dirige, e a gente começou a entender que as crianças tinham um papel muito importante dentro desse trabalho que a gente se propôs a realizar. Então, quando as crianças chegavam em casa falando de lei seca na ponta da língua para os pais, esses pais começaram a perguntar na escola: como assim? Como meu filho agora diz para mim que eu não posso beber e dirigir com 5 anos? Foi lá na escola que ele aprendeu. Então, os pais começaram a se interessar pelo assunto e, através do filho de 5 anos, levou a palestra para o trabalho, para emprego. Então, é muito importante que você plante essa semente. Né? Quando a gente fala, já tem que se falar de trânsito da pré-escola, né? Isso está no Código de Trânsito. Quando a gente fala isso, inserir a lei seca dentro desse contexto foi muito importante, porque nós vamos ter futuros motoristas que vão crescer, né? Com a ideia que beber e dirigir é errado. Todo mundo sabe disso, mas quem de nós, hoje, com toda sinceridade, não conhece alguém que bebe e dirige? Então, a ideia da gente é fazer que nós tenhamos novos cidadãos, né, a longo prazo, que quando eles chegarem na idade de serem motoristas, de estarem habilitados, eles acreditem mesmo que no nosso país, em qualquer lugar do mundo, beber e dirigir é letal, é muito perigoso. Então, essa mudança que nós fizemos de atingir também as crianças foi muito importante. Você está dentro de uma palestra, contar o relato, o cadeirante contar o relato dele, e alguém pedir a palavra e dizer que aconteceu algo parecido na sua família, isso é chocante. Então, faz com que as pessoas reflitam. Eu sinceramente, estou aqui na Operação Lei Seca desde 2012, eu já vi pessoas chorarem, já vi pessoas pedindo perdão, né, por fazerem aquilo ali, não ter a noção que isso poderia acontecer, como poderia mudar a vida.
né? Conheço história de pais que se acidentaram, alcoolizados, e não sofreram nenhum arranhão, e o filho gravemente ferido no banco de trás. Então, essa reflexão que a gente sempre deixa, né? As ações de fiscalização são importantes, mas acho que o cunho maior que nós temos é educar. É melhor educar do que punir. Então, essa é a finalidade do nosso trabalho de educação dentro da Operação Lei Seca. Sem dúvida, a educação é a base de tudo. A Val Valente, uma das nossas chefes de equipe, ela gosta muito de uma frase que eu costumo dizer sempre nas palestras, né? Quando você quer pensar 10 anos, você plante árvores. Quando você quer pensar 20 anos, né, ou mais à frente, para as pessoas não passarem fome, plante arroz. Mas se você quer dar uma vida inteira, mudar uma geração, dê educação. É isso que as pessoas não entendem, por isso que nossos números e a lei seca é o espelho para o resto do país, justamente por causa da educação. Essa ideia não só inovadora, que já está aí há mais de 10 anos, mas que continua alcançando índices cada vez maiores a cada ano que passa, porque justamente isso, as empresas, as pessoas vão se impactando e vendo que nosso trabalho funciona. Não só esse trabalho nosso também de corpo a corpo, quando a gente pode fazer esse trabalho de rua, que agora está fazendo tanta falta aí à sociedade, e a gente se sente, eu me sinto gratificado. Para mim vai marcar sempre a minha vida a lei seca. Imagina você que está mais tempo do que eu. Estou há 5, está 8, tem gente que está aí desde o início, 10 anos. Então, e esse bate-papo é bom para quem está assistindo a gente, de uma forma geral da sociedade, e vai refletir um pouco depois disso tudo que a gente está falando, ver que o nosso trabalho para nós eu encaro como uma missão de vida. Né? A gente tem que encarar essa mudança que houve na nossa vida como uma oportunidade que a vida deu, e para a gente se reinventar, e não só se reinventar, mas servir de exemplo à sociedade. Por isso que eu digo que a gente, quando fala, dá o nosso testemunho e fala da dor, né, e essa mudança de vida que a gente sofreu, é importante para a sociedade entender que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Nesse momento que a gente está nesse papo agora, alguém pode estar dirigindo aí, em alguns lugares do Rio está chovendo, pode ter saído para tomar um simples chopp, para fazer uma confraternização entre amigos, apesar de estarmos vivendo esse período de pandemia, né? E num erro ao volante, causar um acidente e acabar lesionando alguém. Então, assim, o tempo não para e a gente continua trabalhando, procurar usar as redes sociais da melhor maneira possível para tentar alcançar a sociedade, que todo mundo que esteja acompanhando aqui seja os nossos, né, multiplicadores, e a gente possa continuar o nosso trabalho, né, Wallace? Sim, sim. A Mônica perguntou agora aí se nós voltamos já a fazer as palestras. Nesse momento, nós não estamos fazendo palestras presenciais, estamos estudando aí, como eu falei, né, nós estamos se adaptar a essa nova realidade, né, de repentemente fazer online, levar um chefe para fazer e o vídeo do relato entrar, né, através de um link. Mas, enfim, nós estamos estudando alguma coisa aí para que possamos voltar a fazer as palestras, né, embora semi-presencial, mas para proteger tanto as pessoas que assistem como os nossos agentes, né, nesse momento, somente nas redes sociais mesmo. Mas estamos já pensando num modelo que possa atender sem colocar em risco a vida das pessoas. Com certeza. E nada melhor que acontecer uma pandemia dessa. É claro que eu não estou desejando isso, não estou vendo o lado positivo, mas estou vendo o lado negativo, é claro, mas que também deu a oportunidade de a gente poder se reinventar e utilizar mais ainda as mídias sociais. E vai ser uma forma até muito boa, porque assim a gente vai poder abranger e alcançar mais empresas e pessoas ao mesmo tempo, porque a partir do momento que você estiver no lugar fixo, ou você entrar online, ou você puder gravar o teu depoimento e poder multiplicar isso para várias empresas e pessoas ao mesmo tempo, vai aumentar ainda mais o nosso alcance e o trabalho nosso da educação, que é justamente isso que você falou. Não só educar, mas preparar uma nova geração de motoristas e pessoas aptas a entender que essa mistura não funciona. A gente que já é um pouco, não digo mais velho, né? Eu digo que a gente não está ficando velho, que a gente está se tornando um clássico. A gente pegou aquela época que as pessoas andavam sem cinto, né? O cinto de segurança vinha ao carro, mas não se usava. Então a gente ainda passou por esse período de readaptação, de reeducação, que foi de usar o cinto de segurança. E hoje, além sempre foi um indicador obrigatório do carro, mas hoje em dia é a primeira coisa que a gente faz quando entra no carro, que é justamente colocar o cinto. É isso que a sociedade está começando a entender. Na verdade, nós não temos o caráter punitivo, nós temos o caráter educativo
e estamos tentando fazer valer que a lei funcione, né? Porque muitas das leis nossas, por causa da cultura do nosso país, acaba caindo em desuso. Mas isso é coisa que a gente está combatendo e a gente vai conseguir com o tempo aí. E nada melhor, como você mesmo falou aí, quando você chega numa empresa ou chega para um determinado grupo da sociedade, de pessoas, e vê que isso funciona. Né? É gratificante, né, Wallace? Muito sim. Eu estou vendo aí os comentários da Mônica, né, a respeito da palestra. Para quem não conhece a Mônica é instrutora de autoescola, né, então nós temos a nossa palestra inserida dentro de algumas autoescolas, que é onde está saindo a formação do futuro condutor, né? Então a gente consegue enxergar que uma pessoa que está na parte de educação do trânsito, o instrutor de autoescola, pedir uma palestra nossa, é que essa pessoa entende, enxerga que o nosso trânsito mata muito ainda, apesar de todas as ações que são feitas, né? O nosso trânsito mata muito. Então é muito importante essa parte da autoescola. Falei da pré-escola, agora estou falando da autoescola. Essa parte da pré-escola, da autoescola, é tão importante que você leva o futuro condutor até o dia da prova dele, ele ouve falar que bebida de direção é perigoso. E bebida de direção é perigoso desde que o mundo é mundo. Isso está no Código de Trânsito há muitos anos. E a gente começou a fiscalizar isso há 11 anos. Vamos fazer 12 agora em março. Então, olha a importância do nosso trabalho para a sociedade. Não é simplesmente oferecer um folder para alguém ler. É levar uma mensagem para que isso mude. Para que os nossos filhos possam chegar num trânsito mais seguro. É muito triste quando a gente abre uma página de jornal, uma rede social, e olha lá, tantos jovens faleceram tal via na cidade, simplesmente porque saíram para se divertir. Nós temos vários exemplos aí, tudo que a gente tem ali, as pessoas ainda pagam para ver. É muito gratificante quando a gente, hoje, eu me lembro que no início, nós íamos em busca das empresas para nós oferecermos as nossas palestras. Hoje, as empresas não procuram, como a Mônica mesmo agora perguntou, poxa, já estão fazendo palestra de novo, porque a sociedade hoje pede isso. Ninguém quer um parente, um ente hospitalizado, está enterrando um ente querido. E ninguém na sua empresa também quer chegar um dia para trabalhar, cadê o seu fulano daqui da empresa? Não veio não, porque estou hospitalizado, porque sofreu um acidente vindo de uma festa, vindo de uma balada. Então, nós também, além de estamos falando bastante da palestra, nós também temos ações de conscientização nas vias. Nos grandes feriados, nós fazemos ações de pedágios, né? Eventos como Rock em Rio, aquela árvore de Natal que a gente coloca sempre na lagoa. Então, nós estamos presentes onde as pessoas estão ali, consomem bebida alcoólica, e a gente sempre leva uma mensagem para que aquelas pessoas possam refletir. Será que eu estou agindo certo? Será que vale a pena realmente? E a ideia da gente é que as pessoas reflitam. Para que a gente, cada dia mais, diminua o número de mortos e feridos que a gente tem no trânsito. É muito gratificante ouvir o chefe da emergência do Lourenço Jorge na Barra dizer que depois que a operação veio para as ruas, os números de atendimento aos politraumatizados caíram em muito. Então, atribuir isso à nossa presença, isso é muito gratificante. Saber que, embora a caminhada seja longa, nós estamos no caminho certo. Nós temos muito a aprender, como viemos aprendendo nesses 11 anos aí, e vamos aprender cada vez mais. É muito importante a gente saber que o Corpo de Bombeiros sinaliza que faz menos atendimentos na madrugada de sexta até a madrugada de segunda, porque a presença da Operação Vencida está ali. Então, isso é um divisor de água diferencial. As seguradoras sinalizam que pagam menos sinistros, perda total, depois que a Operação Vencida veio para a luz. Então, o seguro DPVAT também. Então, eu sei que nós temos uma longa caminhada pela frente, mas o caminho é esse aí. Apontando, a gente tem um agente aqui que ele fala muito que isso é um trabalho de formiguinha. Se eu falar para algumas pessoas em alguns lugares que eu vou, se ouviram falar da educação da Operação Vencida, em alguns lugares muita gente não ouviu, mas é um trabalho de formiguinha. Quando a gente vai, a gente pede que as pessoas multipliquem isso, e chega em casa, fala para quem de repente não pode ouvir, e às vezes a gente fala para pessoas que às vezes nem precisam ouvir aquilo, porque não bebem e dirigem. Mas na família, às vezes tem um sobrinho, tem um primo que tem uma motocicleta, que tem um carro e que bebe e dirige. E essa pessoa simplesmente vai lá e passa aquela informação. Foi o Alessandro lá, uma história de vida que alguém bebeu e acabou causando um trágico acidente e mudou a vida dele. Então, a missão da gente, enquanto educação, na Operação Lei Seca, é justamente essa aí. Fazer com que as pessoas repensem as atitudes.
A gente sabe que hoje, né, os números de pessoas que são encontradas embriagadas, né, dirigindo embriagadas nas nossas operações, caiu bastante. Mas a gente sabe que ainda tem um trabalho árduo para fazer ainda aí, para mudar esses números aí. A gente tem muito trabalho para fazer, até porque o pessoal está voltando e chega de vez em quando a ser assustador quando você passa em alguns logradouros públicos, tipo aqui, né? Aqui perto de casa, aqui na Barra, aqui na área da Barrinha, ou então na área ali da Olegária Maciel, o pessoal sem máscara, até mesmo no Leblon, algumas imagens que a TV mostrou, as pessoas bebendo, né? E sem máscara, e normalmente, como se não tivesse quarentena nenhuma, como não tivesse problema nenhum. Então, você vendo que o nosso trabalho é mais que necessário, e não só para continuar, né, essa campanha que a gente faz em relação à direção, mas também que as pessoas entendam que a gente está passando esse momento difícil, um momento de transformação, e que a sociedade repense realmente as suas atitudes. Foi bom que a gente está citando aqui, o pessoal que está acompanhando, a gente falou um pouco do nosso atendimento a crianças, né, que é um atendimento que é mais uma conversa, né? A gente sempre leva o soprinho, a gente falou aqui dos atendimentos que a gente faz às autoescolas, às empresas, e pouca gente sabe ou procura entender, ou está começando a entender agora nesse bate-papo que a gente está tendo, que a gente, além de trabalhar na operação Linha Seca, muitas vezes a gente acaba fazendo outras ações. Eu, por exemplo, quando não estou na operação, eu sou para-atleta, continuo como para-atleta, eu era para-atleta de para-canoagem, me tornei para-atleta de para-jiu-jitsu, trabalho ainda com educação física e o nosso chefe de equipe, né, trabalha no SAMU e trabalhou no hospital de campanha. É até bom a gente falar um pouco dessa experiência, né, Wallace, que a gente passou aí agora e está passando, porque apesar de mesmo em casa, ou você que ficou aí na linha de frente, sabe, né, as dificuldades que você encontrou e imagina voltar para casa todo dia e conviver com o vírus. Conta um pouco aí. Na verdade, né, isso aí foi inevitável, né? Quando a gente escolhe uma profissão, a gente sabe tudo que vai acontecer, né? Eu até levo, hoje eu estava lendo no nosso roteiro hoje, que as nossas equipes de fiscalização também estão nas ruas, mas não fazendo fiscalização, estão fazendo uma parte de conscientização que mostra que o nosso propósito realmente é salvar vidas, não é simplesmente fiscalizar. Hoje nós não podemos, já estamos estudando um protocolo novo de abordagem para que as nossas ações voltem para as ruas, porque fiscalizar é preciso. A gente pode ir lá falar para as pessoas, né, quanto é o risco, e algumas pessoas falam para ver, nossos amigos da fiscalização estão lá para conferir, para ver se realmente a nossa mensagem está tudo certo. Mas hoje, todas as equipes de fiscalização foram transformadas em equipes de conscientização, fazemos distribuição de máscaras para as pessoas, não existe abordagem, por enquanto, para fazer o nível de alcoolemia, é uma equipe que se transformou em equipe de conscientização. Então, mostra que a Operação Lei Seca está presente para ajudar a sociedade. Hoje não podemos abordar, tanto pelo risco, né, do Covid-19, os nossos agentes que estão na linha de frente, como para as pessoas. Então, é um bem comum para todos. A Vigilância Sanitária já estabeleceu um protocolo para que nós possamos cumprir para fazer essas abordagens e poder estar de volta nas ruas fazendo o que é o nosso trabalho de educar e fiscalizar. O pessoal está me fazendo uma pergunta aqui, você estava falando, para falar um pouco da minha experiência como militar. Pouca gente sabe aqui, ou tem conhecimento disso. Eu fui militar fora do Brasil, fui militar nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos para poder ministrar aula de defesa pessoal, jiu-jitsu. Como eu sou faixa preta, na época eu fui aqui, faixa roxa, foi a convite de um professor meu, e eu dei aula para o departamento da Polícia de Seattle, depois para o departamento de narcóticos da Polícia de Seattle, recebi um convite e fiz um contrato com o governo para ser militar, fiz o meu treinamento básico, me formei terceiro na minha turma e depois me especializei em reconhecimento e fiz o curso também de salto e de para-PJ, né? Então, quer dizer, isso tudo, essa experiência que eu tive de vida, que foi muito gratificante, também me ajudou no processo meu de recuperação, porque pouca gente sabe que eu fui atropelado por 2 carros, na verdade meu carro capotou por cima de mim e eu fui atropelado pelo carro do taxista, né? São 17 anos, né? Quando você fala assim, parece que foi
Parece que foi simples o acidente, não, mas foi bem grave e foi uma situação surreal. Foi uma experiência de vida muito boa, me deu uma base de moral grande. Quando eu digo moral, assim, conceito de moralidade, que tem muito no sistema americano, e me faz hoje virar um defensor dessa questão que é da Operação Lei Seca, que é fazer não só valer uma lei, que é de cunho federal, mas também poder prestar o meu serviço, né, que acho que a gente sempre tem que dar um pouco à sociedade, e no caso eu procuro dar em relação, quando eu dou o meu testemunho, e procuro mostrar assim, né? Não só a minha dor, mas a dor não só de todos os outros agentes. Nós somos 28, cada um tem uma história completamente diferente, alguns são causadores, e é sempre bom citar que tem agentes que mesmo falam, né? Quando eu toco nessa ferida, nessa dor, né, eu daria tudo para não estar numa cadeira de rodas ou para não estar deficiente. E se alguém, ou se eu tivesse tomado uma atitude completamente diferente do que eu tomei, ia ter acontecido isso. Então, eu procuro usar isso de maneira positiva, não só para a minha vida, mas para dos outros. Acho que a gente tem que ter sempre um caráter positivista, né? Apesar de a gente ter depoimentos nossos que são muito fortes, no caso do Márcio, ou até mesmo de outros agentes que foram até abandonados. Né? Para quem não sabe, a gente está aqui falando, e nesse bate-papo acho que a gente vale mencionar isso, né? Nós temos agentes que foram abandonados no hospital porque ficaram deficientes físicos e tiveram que refazer não só do acidente, mas toda a sua vida, sem o apoio de família, né, Wallace? Você é um dos maiores defensores aí, e a gente brinca, a gente procura fazer um ambiente bom, né? E teve que adaptar a sua casa até para receber alguns agentes, não é isso? Né? Porque você criou um grupo de amizade, então, quer dizer, conta um pouco disso aí. Deixa eu cortar o que você está falando rapidinho. Isso aí que você falou, eu já tinha até esquecido de comentar isso, mas isso aí, vim trabalhar na Operação Lei Seca foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu nunca imaginei o que seria ou o que era o mundo de uma pessoa na cadeira de rodas. Né? Então, quando eu comecei a receber, claro que onde a gente trabalha, a gente acaba fazendo amigos. Eu recebo os meus amigos na minha casa. Então, quando eu comecei a trazer pessoas com deficiência para minha casa, que eu vi que da garagem para minha varanda eu tinha 2 degraus apenas, bem pequeno, e isso já era uma barreira muito grande para aquela pessoa, eu comecei a enxergar o mundo de outra maneira. Aí veio aquela interrogação, será que realmente vale a pena pagar esse preço? Como você falou aí, nós temos 28 agentes que estão na cadeira de rodas hoje. Nós temos amputados, nós temos tetraplégicos, paraplégicos, mas dessas pessoas, nem todas tinham bebido naquele dia, no dia desse acidente. Então, será que vale a pena realmente a gente correr esse risco? Eu tenho pessoas aqui, né, como a Paulinha, que já entrou ainda agora aí, que estava no ponto do ônibus para ir ao shopping. E alguém simplesmente embriagado veio e mudou totalmente a trajetória de vida dela. Uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, a vida para uma pessoa na cadeira de rodas, né, vou falar rapidamente sobre isso, que acho que você fala melhor, ela é muito difícil. Se eu tenho 28 aqui que estão nas ruas, que estão trabalhando, tem milhares que estão em casa que não têm coragem nem de se aceitar. Porque uma coisa é você nascer com uma deficiência, e outra coisa é você se tornar deficiente pela responsabilidade de alguém, seja sua ou seja de outra pessoa. Então, são duas coisas bem, bem distantes. Você ser um andante e ninguém, como diz a Carol, né, Carol? Ninguém vem com a bula dizendo como vai ser cadeirante. Tal época da sua vida você vai se tornar cadeirante. Isso acontece assim e a sua vida está mudada e você tem que enfrentar aquela realidade. Quer você queira ou não, se você quiser continuar vivendo. E a gente conhece as barreiras que a gente vai encontrar aí no transporte público, no deslocamento nas ruas, né? Nas próprias empresas que nós vamos fazer palestras. Muitas das vezes, né, a gente envia um relatório dizendo que vão 3 pessoas na cadeira de rodas. E chega lá, a gente não tem uma simples rampa para subir. Mas quando a gente volta no ano seguinte, a empresa está toda adaptada. As pessoas se sentem tão envergonhadas de convidar cadeirantes, né, pessoas da cadeira de rodas, para fazer uma palestra e não oferecer o mínimo de acessibilidade. No outro ano, eles fazem questão de nos convidar e quando pedem para que a gente chegue mais cedo para mostrar como a empresa foi toda readaptada.
para receber uma pessoa com deficiência. Então, a longo prazo, isso também vai mudar, mas a gente sabe que não é da noite para o dia. Então, essa história de acessibilidade, de mudar a vida, eu acho que não vale, tenho certeza que não vale a pena você correr esse risco. É porque as coisas não só acontecem com o outro, acontece com qualquer um. Isso é verdade. E como a gente sempre diz, né, o trânsito ele é democrático. Ele não quer saber se você é rico, pobre, se você está certo ou errado. Você errou, você paga. E se você não errou, e se alguém fez algo errado, se você, não digo a sorte, porque eu não acredito em sorte, eu acredito em destino, mas você acaba pagando pelo erro de alguém, que foi o meu caso. Mas nada melhor que a superação. Eu acho que todo mundo que está aqui, além de ter várias pessoas da área da deficiência física, nós temos também alguns agentes participando. Todos nós, se pudéssemos voltar no tempo, se pudéssemos pagar, né, o que fosse necessário para não estar numa cadeira, porque o problema não é só estar na cadeira, né? O problema é manutenção, né? E todo o trabalho e logística que a gente tem justamente para se deslocar na cidade, que não é nem um pouco acessível. Uma coisa que eu venho batalhando muito e venho justamente explicando às pessoas a gente não tem que falar mais de acessibilidade, a gente tem que falar de integração. Acessibilidade é uma coisa que tem que ser obrigatória, né? Porque se a gente paga imposto, se a gente faz parte da sociedade de uma forma geral, a gente tem que ter isso, né, assegurado. E como você mesmo falou, tem empresas que ficam envergonhadas, lugares que ficam envergonhados de ver a acessibilidade que tem, e a gente voltar lá no ano seguinte ser tratado até de maneira muito melhor. Mas isso aí faz parte, é uma maneira de a gente quebrar barreiras e mostrar para as pessoas que a gente está encarando tudo e a todos da melhor maneira possível, não só para educar, mas também para que as pessoas vejam, né, como você mesmo falou, né, 2 degraus, que diferença, né? A diferença é gritante, né, Wallace? Isso aí. Bom, gente, a gente deixa um espaço aí, que caso alguém queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? A gente hoje veio falar sobre essa parte mais específica mesmo da parte de conscientização. Teremos outras lives usando outros temas, né? Até acho que eu entrei no nosso próximo tema. Mas essa integração na sociedade, a receptividade que a Operação Lei Seca tem hoje, que a sociedade enxerga, né? E ela é necessária, se faz necessário estar nas ruas, é muito gratificante para a gente. Você ouvir na rua, assim, cuidado, a Operação Lei Seca funciona. No país que a gente vive, dizer que a gente é diferenciado. Vale a pena sair aos domingos para trabalhar, né, às noites frias, mas sabendo que a nossa missão, ela vale a pena, ela realmente faz a diferença na vida das pessoas. É muito triste quando a gente ouve um relato de uma mãe dizer que perdeu um filho jovem, com 17, 18 anos, perdeu para o trânsito, perdeu para a bebida de direção. A colega nossa, uma das nossas chefes, a Val, ela fez um trabalho de conscientização há um tempo atrás, que eu acho que ela falou que foi um dos mais difíceis da vida dela, da Operação Lei Seca, e eu acho que se essa missão me fosse dada, eu também teria a mesma dificuldade que ela teve. Ela foi conscientizar jovens que participavam da missa de 7 dias, de um jovem que bebeu e dirigiu e veio a falecer. Na cidade de São Gonçalo, até onde eu moro. E eu acho que deve ter sido realmente um dos trabalhos mais difíceis dela, porque ali estava muito próximo do acontecido. Uma coisa é você falar para pessoas que não sentiram isso na pele. E a nossa equipe foi lá, né, fazer aquele trabalho para que os outros jovens entendam. Eles tinham uma prova viva ali de um jovem que se foi uma semana. Mas nós levamos as nossas equipes lá para mostrar quanto isso é verdadeiro, né? Pessoas, o Alessandro é uma prova viva, os nossos outros 27 cadeirantes também são provas vivas. Não sou eu que vou lá contar para vocês que alguém sofreu um acidente. Nós levamos sempre 3 agentes nas nossas ações. Isso aí faz com que as pessoas repensem. O que a gente vê é que as pessoas parem um pouco para pensar, porque as pessoas acham, vou voltar a dizer, que só acontece com os outros. Até que um dia acontece com a gente. É verdade. Falou uma das grandes verdades aí.
Eu estou acompanhando aqui, o pessoal está fazendo algumas perguntas em relação à acessibilidade. Quando eu falo que nós temos que falar de acessibilidade, sim, que é uma coisa que já está intrínseca, até é lei. O direito de ir e vir tem direito à acessibilidade, mas quando eu falo de integração, quando eu digo que a gente tem que estar integrado completamente à sociedade, é que isso, como já é uma norma pré-estabelecida, nós já temos que lutar por outros direitos. Quando eu digo integração, é isso, é você já ter esses direitos não só assegurados, mas eles representados de maneira ou física ou por lei. Você poder entrar no estabelecimento e estar devidamente com a acessibilidade. Quantos lugares a gente já foi que a gente achou que era uma rampa, era uma subida, né? Fala aí, a gente tem que falar um pouco disso, né? Aproveitando que a gente está aqui, a gente está na fase de perguntas, como o pessoal ainda vai mandando algumas perguntas, qual foi, assim, nesses 8 anos, qual foi a maior dificuldade que a gente já encontrou, que você acha que a gente já encontrou para dar uma palestra no lugar? O pessoal dizer que era acessível, que tinha acesso, qual foi a pior rampa, a pior coisa que você já encontrou, assim, lá? Na verdade, nós fizemos uma palestra em um hotel uma vez, e esse hotel, a gente subiu no elevador, e quando nós chegamos lá, que saímos, eram 2 degraus bem altos, e o hall do elevador era bem baixo. Nós tivemos que descer, subir, entrar no estacionamento, para sair lá no alto, para poder fazer a palestra. Mas fizemos, né? Não deixamos de cumprir. Porque, olha, assim, às vezes, para quem não convive com a pessoa com deficiência, eu até entendo, né, que às vezes a pessoa não enxerga. Eu não entendo que o engenheiro não enxergue isso, mas às vezes um leigo, talvez ele ache que tem acessibilidade porque ele possui, às vezes, uma porta com uma medida boa, um elevador, mas às vezes o degrau a pessoa não enxerga. Porque na realidade de quem anda, o degrau não faz diferença. E para quem está acima de uma cadeira de roda faz toda a diferença. É verdade, Wallace, é a grande verdade mesmo. Mas, olha, todas essas dificuldades são boas, e algumas que a gente já passou em trabalho foram, hoje a gente para rir, né? Mas na hora foi difícil, mas ajudou no nosso crescimento, aí, no nosso trabalho, e a gente consegue refletir isso em números aí para a sociedade. Infelizmente, com essa pandemia, né, como o Aval mesmo salientou numa última conversa nossa, reunião nossa online, são 5 meses já, né, mas o tempo passa de maneira tão rápida que parece que foi ontem, né? E a gente está tentando realmente criar todo o protocolo necessário para poder voltar. E uma coisa que é bom salientar, aproveitando que a gente está online, que a gente acabou não tocando, mas que eu acho que é importante quem estiver assistindo, por favor, além de ser um multiplicador, não use, né, esses aplicativos que mostram onde estão as blitz. Apesar de sermos da Operação Lei Seca, e muita gente pergunta isso para nós, aonde vai ser a blitz, nós, na verdade, temos um trabalho de educação paralelo às rotas de blitz. Então, na verdade, a gente não sabe onde vão ser realizadas as blitz. Mas muita gente procura usar alguns aplicativos para justamente fugir da blitz. E quando você está fazendo isso, você está cometendo não só um crime, como você também está estimulando esse tipo de aplicativo que vai não só ser usado para quem quer fugir de blitz, como que um dos objetivos da lei seca não é só parar e coibir o álcool de direção, é também verificar a documentação de carros e impedir justamente o quê? Assaltos a transeuntes e impedir, né, a violência urbana. Então você está fazendo com que uma pessoa que esteja cometendo um ato ilícito consiga também fugir da blitz, né, Wallace? Você que trabalhou e tem uma experiência até melhor do que eu nisso, para você avisar e explicar aí a população em relação a isso, por favor. Essa história do aplicativo, ela tem dois lados. Né? As pessoas que olham no aplicativo, normalmente é porque estão embriagadas ou estão à margem da lei. A parte da margem da lei eu não vou entrar muito em detalhe, mas a pessoa que está embriagada, quando ela vê no aplicativo que a operação Lei Seca está montada numa determinada via, o que ela tenta fazer para não passar por essa operação? Ela tenta criar uma rota de fuga, não é isso? E o que acaba acontecendo com essa rota de fuga? Ela acaba se tornando um local mais perigoso. Por quê? Um grande número de pessoas embriagadas estão tentando, né, driblar essa operação e acaba tornando esse ponto de fuga um local onde muitas pessoas embriagadas trafegam, né, ao mesmo tempo ali tentando fugir das nossas operações. Então, esse é um ponto que é ruim. E outro ponto que a gente sempre fala,
fugir das nossas operações é fácil, né? As pessoas olham no aplicativo, passam por meio do WhatsApp, pelas redes sociais, é muito fácil. Mas será que fugir de um acidente, da morte ou de uma cadeira de rodas, é tão fácil assim? Então, a ideia não é aplicar a multa. Um grande ponto, quando a gente consegue abordar um motorista embriagado, que conta para a gente como ponto maior, é quando a gente retira esse motorista do volante. Dali em diante, ele não segue viagem, né? Porque ele está embriagado. Então, naquele momento, a gente retira ele do veículo dele e ele não vai seguir, não vai causar um acidente, talvez com um terceiro, ou para ele mesmo. Então, a ideia, justamente, das nossas operações é retirar o motorista embriagado do volante, da direção do veículo. Não é simplesmente aplicar uma multa. O cunho lá é muito maior. Quando a gente fala Operação Lei Seca há 11 anos salvando vidas, a ideia é essa aí. Quando eu falo do chefe da emergência, quando eu falo do resgate do bombeiro, que a gente tem redução nesses números, quando eu falo do número de pessoas indenizadas de DPVAT que vem diminuindo, esse é o resultado. Né? Uma internação de uma pessoa custa muito caro. A reabilitação, como você falou, do Sara Kubitschek, na DBR, isso tudo é muito caro, tanto para a pessoa, porque quando uma pessoa fica deficiente, ela não fica deficiente sozinha. Toda a família dela tem que parar para dar um amparo. Um deficiente não é autossuficiente, né? Tem uns deficientes até que são bem autossuficientes. Mas tem pessoas que dependem muito, né? A gente tem casos aqui de familiares que tiveram que deixar de trabalhar para poder cuidar de um deficiente pós-hospital, né? Quando chegou em casa. Né? Sem falar nas transformações que a gente tem que fazer nas casas, pessoas que têm cômodos, né? Dormitórios na parte superior da casa e que tem que levar para baixo, porque essa pessoa vai subir uma escada. O nosso agente Márcio, né, teve que fazer um elevador, passou anos, né, batalhando isso aí para conseguir construir um elevador para chegar no quarto dele. Será que isso realmente é o que a gente quer para a gente? Simplesmente por uma noite ou uma tarde de diversão, por um churrasco, por uma comemoração qualquer? Então, a ideia é justamente essa aí. Não adianta olhar no aplicativo, você vai continuar no risco. Você pode fugir da blitz, né? Mas não vai fugir de um acidente ou de uma tragédia maior na sua vida. Com certeza. Bom, esse bate-papo aqui realmente está muito bom. E o pessoal continua fazendo perguntas, né? Então, as perguntas assim, de caráter, como é que você superou isso? Eu acho que já respondi aqui, mas vale a pena salientar, né? Eu sempre fui atleta e encarei. Claro que ninguém quer ficar deficiente, como o Wallace mesmo já falou. Se eu pudesse voltar no tempo, como todos aqui, todos os outros 27 a gente também voltariam no tempo. Mas a gente tem que. A vida continua e se você parar para chorar ou você parar para se revoltar, o tempo, na verdade, não para. E que a gente sirva de exemplo à sociedade de maneira positiva. Realmente, a Operação Lei Seca mudou a minha vida. Eu estava no meu primeiro emprego depois de quase 10 anos sem trabalhar, que foi no Rio em 2016, quando pintou a oportunidade de eu vir para cá, foi mais ou menos nesse período. Hoje já são 5 anos. Já tem agentes que estão aqui há 10 anos, desde o início da operação, há 11 anos, e realmente eu me sinto realizado de poder, quando vou para as palestras, poder dar o meu depoimento de alguma forma, mostrar às pessoas que de maneira positiva, que acaba impactando as pessoas e que fica aqui o recado do que a gente está falando, né, em relação às redes sociais, usar elas de maneira positiva, e que a gente está tentando da melhor maneira possível aí continuar o nosso trabalho de excelência. Esse bate-papo, como já tiveram 2 outras palestras antes dessa, todas elas procurando mostrar esse lado não só profissional nosso, mas esse lado humano nosso também, com as dificuldades que a gente tem que passar para poder trabalhar, as dificuldades nossas do dia em relação à deficiência, como a gente encara hoje a deficiência, apesar de conviver e viver com ela, né? Porque você tem a visão como amigo e como pessoa que trabalha com a pessoa com deficiência, e eu tenho a visão de quem tem que viver com ela agora todos os dias, até o resto dos meus dias, e a gente poder disso, né, transformar, né, essa massinha, né, e poder fazer o nosso feijão com arroz e viver, e poder trabalhar e poder produzir junto, porque tem horas que é difícil, né, existem várias dificuldades que muitas vezes as pessoas não entendem que o deficiente passa com a pessoa normal, encara de maneira natural. Mas a gente vai levando e o importante agora a gente está quase no fim
não só daqui desse nosso bate-papo, mas também estamos quase no fim, se Deus quiser, dessa pandemia. Logo, logo a gente vai ter uma vacina e a gente vai poder trabalhar e produzir. Né? Não digo que a gente vai voltar, né? Porque acho que esse é um novo normal. A gente tem que aprender com toda essa dificuldade que a gente está passando, alguma coisa. Algo disso a gente tem que tirar de proveito não só para a nossa vida, lembrando a sociedade aí que não sabe, a última pandemia que teve aí foi a gripe espanhola, tem mais de 100 anos, e a gente está agora passando por ela, e a gente tem que tirar proveito disso de alguma maneira para evoluir como seres humanos. Wallace, vê se alguém tem mais alguma pergunta e o que a gente pode fazer aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando da melhor maneira possível, para a gente poder continuar, viver e trabalhar lei seca, né? Tá ok, Luciano. Vou agradecer a você aí pelo bate-papo. Né? Também queria agradecer a toda a nossa coordenação, né? A Paulinha, que deu todo o suporte para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Falando aí para todos ouvirem. Dizer também que esse trabalho que nós realizamos de educação é um trabalho muito importante, como eu já falei. E eu queria agradecer, vi aí que quase todos os nossos agentes estão assistindo a nossa live aí, os chefes, que esse trabalho que nós realizamos é um trabalho diferenciado e que tem feito mudança na vida das pessoas. E quando a gente consegue fazer o bem, até para quem a gente conhece, é muito importante. Então, a toda a coordenação, a todos os chefes de equipe, a todos os agentes que estão na cadeira de rodas aí, vocês fazem a diferença na vida das pessoas. E isso que eleva o nosso trabalho, que a gente tem quase hoje 100% de aceitação da sociedade no nosso trabalho, onde a gente chega, todo mundo sabe, nós somos super bem recebidos. Né? Então, queria agradecer mesmo aí de coração a oportunidade de eu poder falar. Espero que eu possa estar em outras lives, em outros temas também. Os nossos temas são bem pertinentes, são bem interessantes. Né? Acho que a gente possa hoje ter esclarecido aí a importância da parte de conscientização da Operação Lei Seca. Tá bom, gente? Obrigado, a gente está encerrando a nossa live aí. Tá bom, Alessandro? Tá bom, tá ótimo. Pô, aí, a todos os nossos agentes, a toda a nossa coordenação, não só muito obrigado. Lembre-se, somos 28 histórias, 28 vidas, que de alguma maneira, né, apesar de toda essa problemática, né, não vou dizer, que acho que seria muito pesado dizer isso, nunca deveria ser de desgraça, mas essa mudança radical que aconteceu, que sirva de exemplo para a sociedade, a gente possa continuar ser exemplo e fazer esse trabalho de excelência que a gente faz. A todos aí uma boa noite e até a próxima live. E lembre-se, nunca dirija depois de beber. Com certeza. Até mais, gente. Até mais, gente. Boa noite aí. Tchau, tchau.